Estou aqui então para poder falar sobre um tema interessante, importante, que é como estar cheio do Espírito Santo, ou como ser cheio do Espírito Santo. Espero que me estejam a ouvir, e eu queria Ouvimos convidar os irmãos. perfeitamente. Muito bom. Queria convidar os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no Novo Testamento. Novo Testamento. Livro de Efésios. Efésios. Uma carta do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5. Vamos começar a ler do versículo 15 até o versículo 21. Repito, Efésios capítulo 5, do versículo 15, vamos parar até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te rendemos graças e louvores só porque sabemos e entendemos que o Senhor é o único digno de toda adoração, todo louvor e toda glória. Nós dependemos totalmente de Ti e descobrimos ao longo da nossa vida que é a Tua misericórdia e a Tua bondade que nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eles nos têm seguido. O dia de hoje, para nós, é prova de que a Tua bondade e a Tua misericórdia têm nos acompanhado. Obrigado, Senhor, por esse cuidado ao longo do dia. E obrigado, sobretudo, pela maneira particular como o Senhor tem nos instruído. E ainda mais por nos reunir nesta plataforma, neste local, a fim de podermos partilhar o dom da fé. Senhor, agora que queremos partilhar esta palavra, oramos para que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, com a Tua sabedoria divina, a fim de que possamos falar, não em palavras vazias, não em poesia, nem tampouco, Senhor, em argumentos vazios ou artigos, Senhor, para preencher nossa mente, mas seja para preenchimento do nosso coração e do nosso vazio. Atinja, Senhor, e alcance nosso coração. Atinja nossa vida e fale para cada irmão aqui representado. Senhor, derrube toda a muralha e todo obstáculo que se quer levantar e coloque-nos, ó Pai, diante do Teu trono para poder ouvir de Ti as lindas palavras. Fale para nós, ensina o nosso coração, ensina a nossa mente e ensina a nossa vida. Ó Pai, nós somos Teus e queremos sair daqui com maior certeza de que vamos continuar a ser Teus. É no nome de Jesus que nós oramos pelo Espírito Santo. Amém. 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 Meus queridos e amados irmãos, o tema que nós temos como proposta hoje é como
estar cheio ou ser cheio do Espírito Santo. E o texto que nós escolhemos é esse texto de Paulo, que fala diretamente sobre a necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Só que Paulo não fala claramente como nos enchermos do Espírito Santo. Aliás, o Novo Testamento não carrega preocupação de como um homem deve ser cheio do Espírito Santo. Por que os antigos, os primeiros crentes, não estavam preocupados em escrever, em legislar sobre como ser cheio do Espírito Santo? Porque para eles, ser um crente normal é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Os irmãos antigos não conseguiam imaginar um crente em Jesus Cristo que não seja cheio do Espírito Santo. Para eles, ser cheio do Espírito Santo era, ao mesmo tempo, crer em Jesus. E crer em Jesus é ser cheio do Espírito Santo. No sentido de que não se enche apenas uma vez, mas a pessoa é enchido diária e continuamente. Tanto daí que nós não encontramos um texto claro que nos diga como ser cheio do Espírito Santo. Embora encontramos aqui em Efésio o texto, um imperativo, uma ordem a nos dizer que sejam cheios do Espírito Santo. Então, eu trouxe e quero tratar desse tema pensando que hoje ser cheio do Espírito Santo é a maior necessidade que o mundo tem. Nós precisamos de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E parece que nós estamos com dificuldades de encontrar, de fato, pessoas que sejam plenas de Deus, plenas do Espírito Santo, que sejam controladas pelo Espírito Santo. O Wesley dizia que ele só queria pessoas assim, parafraseando, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, que negam o pecado, que era suficiente para ele abalar o mundo. Todavia, nós encontramos dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, fundamentalmente no Novo Testamento, para particularizar, não é? Relato de vários homens que eram tomados ou cheios do Espírito Santo. Um exemplo é o caso do profeta João Batista. João Batista, segundo o Evangelho, é narrado e apresentado, tanto historiado, como um homem cheio do Espírito Santo. A profecia que chegou sobre o nascimento de João Batista dizia que ele seria um homem grande, não beberia vinho, atenção, não beberia vinho, e seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Isso nós podemos encontrar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 15. Mas sobre outras pessoas cheias do Espírito Santo, nós encontramos um relato de que o próprio pai de João Batista, Zacarias, estava cheio do Espírito Santo. E quando estava cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Influenciado pelo Espírito Santo, Zacarias profetizou. E encontramos outros homens, e como não devia deixar de ser, Jesus é um homem que estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E encontramos os discípulos, estavam reunidos inicialmente, penso que o mano Antônio Machado terá lido esse texto, entrei no meio, mas já acredito que leu Atos capítulo 2, não é? Onde narra que os discípulos reunidos, não é? No cenáculo, tanto eles todos, depois da presença de Deus, se encher na casa, a semelhança do que acontecia no Velho Testamento, depois da apresentação das ofertas
dos sacerdotes, a glória de Deus se manifestava, descia. Tal como aconteceu também na inauguração do Templo de Jerusalém, aí nós entendemos que a glória de Deus baixou pelos sacrifícios apresentados. E aqui em Atos, os homens estavam perseverantes em oração, aguardando que a promessa de Jesus se cumprisse. E no dia de Pentecoste, quando essa promessa se cumpriu, a Bíblia diz que o de repente de Deus aconteceu e surgiu como um vento impetuoso e tomou todos, e se viu entre eles línguas repartidas como que de fogo, e a casa ficou cheia da presença de Deus. E não só isso, aconteceu também que todos, atenção, não alguns, todos que estavam naquela casa ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, temos aí os discípulos que perseveraram e foram tomados pelo Espírito Santo. Mas quem? Temos o outro caso dos discípulos lá no capítulo 4 de Atos, não é? Atos 4:31, diz que depois deles orarem, o local onde eles estavam reunidos tremeu e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E por conta desse controle do Espírito Santo neles, eles saíram e anunciaram o Evangelho com intrepidez. Então, que quando os homens são controlados pelo Espírito Santo, eles têm ousadia para pregar, têm ousadia para falar. E mais, vimos Pedro, tomado do Espírito Santo, se levantar no meio do sinédrio, no meio da autoridade, para poder então falar com certeza sobre Jesus, que ele não estava disposto a parar de pregar esse Jesus. Então, vem como é que é um homem que cheio de Espírito Santo. Pedro, antes de ter o Espírito Santo, era um homem vacilante, era um homem duvidoso, e por isso mesmo foi trocado o seu nome, passou a ser Pedro, justamente porque ele receberia a ousadia do Espírito Santo para poder ter convicção e falar com intrepidez e certeza. Enfim, é narrado também acerca de Estevão. Estevão é apresentado a nós como um homem cheio do Espírito Santo e ele pregou cheio do Espírito Santo, embora as pessoas não queriam ouvir, eram perseguidos, e então Estevão foi morto, mesmo certo de que era cheio do Espírito Santo. Vemos então também Ananias, que quando entrou na casa onde estava a Saulo, agora de nome Paulo, não é? Orou para impor as mãos a Paulo, ele diz as seguintes palavras a Paulo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, o próprio Jesus que te apareceu é que me enviou, aquele que te encontrou no caminho onde vinha, para que você recupere as vistas e seja cheio do Espírito Santo. Temos aqui, parece acompanhar constantemente a ideia de que um crente, uma pessoa que deva nascer de novo, tem de continuar com a influência do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo. Portanto, em Atos 13, nós vemos aí uma narrativa que mostra que Paulo estava cheio do Espírito Santo, não é? Quando via que no momento da sua pregação, um mágico chamado Bar Jesus se interpunha na conversa que ele tinha com o procônsul, não é? Sérgio, ele para e diz: não, tu não podes fazer isso. Em nome de Jesus, para. E a Bíblia diz que Paulo fez isso cheio de Espírito Santo. E esse Bar Jesus ganhou uma cegueira por conta desta ordem que Paulo deu a Bar Jesus, o mágico que queria impedir tanto a obra de Deus. Aliás, sabemos todos nós que uma das condições para a eleição do grupo de diáconos em Atos 6 era exatamente que esses homens, além de ter boa reputação,
era que esses homens deviam ser cheios do Espírito Santo. Certamente, e torno aqui a dizer, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem que é dada a todo aquele que saiu das trevas e já está na luz do Senhor. E é curioso, no texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta de Efésio, ele não estava falando ainda sobre vinho, nem sobre enchimento do Espírito Santo. Ele estava a dar conselhos práticos, tanto para aqueles irmãos que pertenciam à igreja de Éfeso e a todas as igrejas, onde foi direcionada uma carta semelhante a essa, como também, se verem bem os irmãos, essa carta parece que é uma réplica da carta enviada para a igreja de Colossos, e disse também pela história que a mesma porção da carta que foi enviada também para a igreja de Laodiceia. E Paulo estava dando instrução para esses irmãos que se converteram no evangelho, que tinham uma herança cultural greco ou romana, misturada com princípios idólatras, que antes ainda estavam vacilando entre ser crente de verdade ou servir às mesas, ou servir até mesmo aos ídolos, ou continuar a praticar as coisas, as obras infrutuosas, conforme diz Paulo, das trevas. Então, Paulo tinha a preocupação de lhes dizer, olha, vocês já abandonaram as trevas, agora vocês estão na luz. É preciso que abandonem toda sorte de impurezas. É preciso que abandonem toda a cobiça. É preciso que a cobiça não tenha vez na vossa congregação. E não só isso. Também não podem ter conversas torpes. Torpes não são só conversas ofensivas, são conversas corrosivas. Aquilo que pode machucar a fé do outro irmão. Evitem esse tipo de conversas, evitem palavras vãs, evitem coisas inconvenientes e, portanto, tenham sempre o princípio de viver com ação de graça. Então, entre nós, não pode haver impuros, não pode haver avarento, Paulo falando, porque avarento é a mesma coisa que uma pessoa idólatra. Essas pessoas que continuam avarentos, que continuam na prática da impureza, podes crer, irmão, eles não pertencem ao reino de Cristo nem ao reino de Deus. Então, ninguém pode vos enganar. Porque é com essas coisas, filhos da desobediência, que vem exatamente a ira de Deus. Então, irmãos, vocês não sejam participantes com esses irmãos que querem continuar na impureza, na avareza, na idolatria. Antigamente vocês eram das trevas, mas hoje vocês são do Senhor. Se vocês são do Senhor, façam um favor. E o favor é este: andam como filhos da luz. Porque o fruto da luz são 3: a justiça e a verdade. Quem é da luz anda sempre e sempre com bondade, com justiça e com verdade. Amém? A forma de se identificar quem vive com Cristo, quem anda com Cristo, é exatamente ter a bondade, a justiça e a verdade. A bondade é um dos frutos do Espírito Santo e a justiça igualmente. A verdade é o baluarte da igreja. É sobre esta verdade que a igreja está edificada. E Paulo continua dizendo, não sejais cúmplices, não tenha cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. É preciso reprovar, independentemente de quem venha praticar essas obras infrutíferas das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, só falar já é vergonhoso. Então, Paulo aí continua, e lá no versículo 15, ele diz assim,
Meus irmãos, é como se estivesse a falar para nós hoje. Vede evidentemente como andais. Não andem como nécios, não andem como loucos, assim como sábios. Paulo está a dizer, nesta vida, há duas formas de nós andarmos. Primeiro, loucos ou como sábios. Quem não está andando como sábio, está andando como louco. Analise sempre como é que você anda. Mas analise, anda como sábio, aproveitando o tempo, porque nós já não temos tempo, irmãos. Estamos ficando sem tempo. Os dias não são bons. Paulo está dizendo, os ataques vêm de todo lado. Não estamos em altura de brincadeira. Então, não andem como loucos. Andem como sábios. É um alerta interessante, parece pertinente para os nossos dias, porque entre nós hoje se manifesta muito espírito de loucura, transvestido de cristianismo. Há muitos loucos andando sem olhar para o tempo. Não temos tempo porque os dias são maus, queridos irmãos. E Paulo diz mais, por esta razão, não se tornem insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja inconsequente. A coisa que todos nós temos de tentar fazer qual é? É compreender qual é a vontade do Senhor. E ele aí para e começa a dizer, a vontade do Senhor para a tua vida, ó Efésios, não é que vos embriagueis com vinho, qual a contenda ou a dissolução. Deus não quer bebedeira de vinho. Tua bebedeira é outra. Deus quer que você seja cheio. Cheio do Espírito. E é curioso, antes de eu dizer como ser cheio do Espírito Santo, eu queria aqui avançar um pouquinho para mostrar aos irmãos como é que Paulo identifica alguém que é cheio do Espírito Santo. Hoje nós confundimos tudo. Estamos chamando pessoas cheias de Espírito Santo que não são cheias de Espírito Santo. A Bíblia transmite as evidências, nós nos confundimos e erramos feio, porque não conferimos na palavra quais são os traços das pessoas que são cheias de Espírito Santo. E por isso somos arrastados por qualquer onda e vento, conforme diz Paulo. Homem cheio do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo, família cheia do Espírito Santo, é aquela que, ao falar entre eles, falam com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. A primeira evidência, queridos irmãos, e traço de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a alegria que se manifesta em louvor. Salmos. É um cântico salmodiando que expressa a alegria de quem Deus é em nós. Não é possível. Não é possível uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ser tomada por uma tristeza infernal. Queridos, a nossa alegria não depende das circunstâncias que nós vivemos, nem dos momentos bons ou ruins que nós vivemos. A nossa alegria está no fato de nós termos em nós mesmos o Espírito dele, ser cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, é como se Paulo tivesse a dizer,
Queres descobrir a marca de alguém que tem o Espírito Santo? Olha, a primeira marca é que ela tem uma marca musical. Uma marca musical. Porque ele, falando entre eles, ele fala com salmos. Fala entoando e louvando. Mas não louvando de boca para fora. Louvando de coração ao Senhor. A alegria. Eu admiro a alegria de muita gente. Mesmo em meio à tribulação, nunca perde o sorriso. Um deles é o meu compadre que está a fazer liturgia. Mesmo em momentos difíceis, ele diz, está tudo bem. Se não estiver bem, vai ficar tudo bem. Não é isso, Antônio Machado? Esta é a alegria característica de quem tem o Espírito Santo. Falando com salmos, entoando e louvando de coração. Dito de outra maneira, a marca de quem tem o Espírito Santo em sua vida é a contínua devoção. Olhando sempre para Deus e ver que tenho mais motivo para me alegrar do que para me entristecer. Me alegrarei no Deus da minha vida, no Deus da minha salvação. Tu encontras muitas vezes repetidas isso nos salmos. Os salmos são contínuas entoações e louvores de coração a Deus. Essa é a primeira marca. A segunda marca que eu vejo neste texto está no versículo 20. Ele diz assim: dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a segunda marca de quem tem o Espírito Santo é cultivar um espírito grato, a gratidão. Porque, meus queridos, a gratidão é a arma que vence a murmuração. Quando alguém murmura contra a tua vida, não se preocupe, ser grato por tudo que Deus é em ti. Mas também a murmuração é a arma que ajuda a combater o descontentamento que você tem. A gratidão também é a arma que ajuda a vencer a tua autocompaixão, ou a amargura que você sente, ou a provável depressão. Não se queixe da tua vida. Ser grato a Deus. Só é grato a Deus quem de fato é cheio do Espírito Santo. É isso que Paulo diz aí. Por isso é que esses textos continuam, mas enchei-vos do Espírito Santo, vírgula, falando entre vós com salmos, e depois dando graças sempre. E não só isso. Uma outra coisa que mostra quem tem o Espírito Santo, que é a submissão, a sujeição um ao outro. Que é sujeição um ao outro. É submeter-se, submeter o seu amor à necessidade do seu irmão. E depois nós vamos ver mais abaixo do versículo 22 em diante, uma lista tremenda de Paulo, onde Paulo chama a atenção às mulheres a serem submissas ao seu marido e aos maridos a amar a vossa mulher. Só que o marido que ama a mulher também está a experimentar um tipo de submissão aqui apresentada, que é sujeitar-se à sua mulher. Deus pede para que os pais não irritem os filhos, etc, etc. Portanto, esses textos não estão desligados. Esses textos demonstram exatamente a marca daqueles que têm o Espírito Santo. Meus queridos, se quisermos acrescer a essa lista de marcas de quem tem o Espírito Santo, podíamos aqui dizer que quem tem o Espírito Santo, segundo o texto que nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 31, de que quem tem o Espírito Santo, ele tem intrepidez ao anunciar o Evangelho. Ele sabe que é urgente pregar o Evangelho e prega com a ousadia vinda do Espírito Santo. Então é isso. E a pergunta que nós nos fizemos
logo a seguir a identificar essas marcas, o que é então ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Mais do que eu tentar responder, eu queria que o próprio apóstolo Paulo respondesse esta pergunta. Apóstolo Paulo, diga para nós nesta noite o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu já disse aos irmãos que a carta de Efésios tem total semelhança com a carta de Colossenses. Tanto é que o capítulo 3 é quase todo idêntico com o capítulo 5 de Efésios. Veja o que é que ele fala ou chama o que é ser cheio do Espírito Santo em Colossenses 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo, o que é ser cheio do Espírito Santo? Habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Por isso, instruí-vos e aconselhei-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e em tudo o que fizerdes, seja palavra, seja ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças. Esposas, sede submissas ao marido. E ele continua. Percebemos então que Paulo está a relatar o mesmo texto de Efésios. Só que aqui, para os irmãos de Colossos, em vez dele dizer sede cheio do Espírito Santo, ele diz habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, para Paulo, é habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Não é possível ser cheio do Espírito Santo se esta palavra da verdade não fizer morada em nosso coração e ser prática do dia a dia. Não é possível. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. Em outras palavras, ser governado e ser controlado por esse mesmo Espírito. E para isso, exige crescimento dia a dia e exige um crescimento sem interrupção. Ser cheio do Espírito Santo não é receber mais o Espírito Santo, mas é permitir que a sua influência em nós cresça a uma medida plena e integral. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que a palavra que nós lemos e estudamos habite em nós ricamente, diariamente, e influencie nossos atos e nossa vida. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e não ser uma esposa. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e não ser um bom marido. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e não ser um bom pai ou se esforçar a ser um bom pai. Não é possível ser cheio do Espírito Santo e não ser um bom chefe, um bom patrão. Ser cheio do Espírito Santo é habitar ricamente em nós a palavra de Deus a partir das nossas ações. Às vezes a palavra é tão simples e nós queremos criar adoçante. Então vamos lá à questão do tema, por causa do tempo. A questão do tema é como ser cheio do Espírito Santo. E para responder essa questão, eu gostava de aproveitar a analogia de Paulo, que encerra aqui uma comparação. A analogia de Paulo é: não vos embriagueis, mas enchei-vos. E a minha pergunta é, como é você se embriaga com vinho? Está inexperientes. Aqui ninguém se embriaga com vinho. Mas vou te dar uma notícia, queridos. Para alguém estar embriagado, digo, com vinho,
é preciso que ele beba o vinho em grandes quantidades. Ficar bêbado em grandes quantidades. Então, como ficar cheio ou embriagado do Espírito Santo? É preciso beber dele em quantidade suficiente para a alma estar embriagada mesmo. Olha o que Paulo diz quando ele fala que nós fomos batizados num só Espírito, um só Senhor, etc, etc. E ele diz assim: todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo diz isso. Foi dado um só Espírito. E Jesus disse assim: olha, quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse com respeito ao Espírito. João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Então, como podemos ser cheios do Espírito Santo? É beber dele, beber do Espírito, se encher dele, de Deus. Como beber do Espírito? Paulo responde todas essas questões. Temos em Romanos, capítulo 8, um texto que eu muito amo, e acho que já ouvi também algumas vezes a Mana Loida recitar. Romanos 8, o versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. É Paulo a dizer. Então, beber do Espírito, cogitar as coisas do Espírito. Atenção. Beber do Espírito é cogitar das coisas do Espírito. Então, o que significa cogitar das coisas do Espírito? Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2, ele vai responder. Ele diz assim: portanto, se já foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto. Segundo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, beber do Espírito ou cogitar das coisas do Espírito é, na verdade, pensar nas coisas que são lá do alto. Pensar o que significa? Se preocupar com aquelas coisas de cima, é se dedicar com as coisas de cima. Absorver as coisas de cima. Então, beber até ficar bêbado do Espírito Santo é buscar as coisas de cima. Coisas do Espírito. É dedicar-se, atenção, dedicar-se às coisas do Espírito. Quais são as coisas do Espírito? Queridos, Paulo diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que Paulo está a falar? Está a falar das coisas que ele estava ensinando aos irmãos de Coríntio, porque aqueles irmãos estavam com dificuldade de compreender aquilo que ele revelava. Mas não é coisa que ele revelava por ele mesmo, é coisa que ele revelava ou ensinava baseado, atenção, porque todo ensino deve ser baseado no ensino dos apóstolos. Aliás, os irmãos que foram duramente ou profundamente influenciados pelo Espírito Santo, lá em Atos 2, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é que Jesus Cristo é a porta.
aquele que entra por Jesus Cristo como a porta encontrará pastagem. Esta é a doutrina dos apóstolos. Outra doutrina contrária, muito mais do que esta, não é a que se queria ensinar. Então, as coisas do Espírito são exatamente essas que têm compatibilidade com o que já foi revelado. É curioso, um pastor conta que um certo irmão recebeu uma orientação de uma outra irmã profetisa que lhe disse assim: irmão, eu sei que você é casado, mas a tua mulher não é temente a Deus. Deus me revelou que Ele vai te dar uma mulher nova do nosso círculo de oração, crente e temente a Deus. O irmão saiu daí resoluto, com dificuldades de compreender a essência dessa profecia, e no final conversou com um pastor, e o pastor lhe disse assim: meu irmão, Deus, quando revela, ele não se contraria. Deus não vai revelar que tu vais casar com uma outra ou arranjar uma outra mulher que seja fiel, sabendo que ele disse que o adultério é pecado. Porque ele não se contradiz. Este não é o ensino dos apóstolos, este não é o ensino de Jesus. Então, as coisas do Espírito são os ensinamentos dos apóstolos a respeito de Deus. E é essas palavras que Jesus nos diz, que ele disse que são Espírito e também são vida. Portanto, estou aqui dizendo que beber do Espírito significa cogitar das coisas do Espírito. E cogitar das coisas do Espírito é dirigir a nossa atenção aos ensinos dos apóstolos a respeito de Deus, meus queridos. Mas uma distinção que eu queria fazer para os irmãos e que fique bem claro. A pessoa que é embriagada pelo vinho é uma pessoa que não tem controle das suas ações. Mas a pessoa que se enche do Espírito, a Bíblia diz que ele tem controle, porque tem temperança. É diferente. É o Espírito que lhe conduz. É o Espírito que lhe dirige e produz tudo isso. E mais outra coisa que é muito importante observar aqui, já em jeito de remate final, meus queridos irmãos, tu nunca conseguirás ser cheio do Espírito Santo se o canal para fluir a água do Espírito tiver obstruído. Entenda isso. Não chegará água em nossa cozinha ou em nossa torneira enquanto o tubo, o canal que transporta a água estiver sujo, obstruído. Ou seja, estou querendo dizer que para nós ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos primeiro estar vazios de nós mesmos. Estar vazios do mundo. Eu tive há tempos numa semana de oração de 40 dias de jejum na igreja de Maria Madalena e vou agora também no dia 22, são 60 dias de busca e jejum na igreja de Nova Estrela, e uma mensagem que eu tenho transmitido é a seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, por mais que nós passemos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas em oração, queridos irmãos, esta oração pode não surtir qualquer efeito em nós se nós não tivermos uma vida de esvaziamento contínuo. Às vezes, nós declaramos, servimos ao Senhor, tal como aquele povo que Josué convocou. Olha assim, escolham agora quem vocês vão servir. Eles disseram no final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo mundo disse sim, nós também serviremos ao Senhor.
Passou o capítulo 1 de Juízes, a Bíblia diz, e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Como é que de repente estamos no capítulo 24 de Josué, todo mundo disse, eu e a minha casa serviremos o Senhor, e lá no capítulo 1 de Juízes, capítulo 2 já diz que uma geração não conhecia o Senhor. Significa que aqueles que se comprometeram a servir ao Senhor não estavam de fato servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor não depende de confissão do que eu digo, depende do que eu faço na prática em minha casa. Eu e a minha casa servirmos ao Senhor é parar junto à volta da mesa e abrir a palavra, e a palavra ser a regra de conduta desta casa. É colocar, inculcar a palavra eterna no coração de todos os frequentadores desta casa. É isto. Meus queridos, muitas vezes nós somos de fazer, acrescentar, mas para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos primeiro nos esvaziar. Primeiro é o esvaziamento, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar das coisas deste mundo e nos entregar em seguida das atividades espirituais. Oração que gera vida, uma oração que não se torna peso, uma oração que se torna gostosa ao se ter, que não se faz apenas para provar ao próximo que se fez, daquela leitura que gera intimidade, daquela leitura que antes de nos dirigir para a oração, nos dirige para nós mesmos e fala para a nossa alma, não te abata, ó minha alma, dentro de mim, e depois se dirige a Deus, oh Deus, eu preciso do teu socorro. Quando nós meditamos, fizemos também com que nossa alma fala com ela mesma, antes de falar com Deus, que é uma disciplina importante que os antigos faziam. Nos dedicamos a louvar, a buscar. Então, irmão, se está a orar, ore, continue, aumente o tempo de oração, mas cria uma guerra contra o pecado. Uma guerra contra o hábito ruim que leva mais de 2 meses, 3 meses, 1 ano, uma vida. Você precisa vencer o teu pecado antigo. Isto te faz um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheio do Espírito Santo. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo, como dissemos, é exatamente aquele que é alegre, aquele que é grato, aquele que se sujeita e aquele que tem intrepidez. É aquele que ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido e vê todo esse exemplo do amor em jeito de submissão ou em amor expresso, de maneira de obediência entre eles. Eu, filho, obedeço ao meu pai sabendo que essa obediência é de fato honrá-lo, sendo este um primeiro mandamento com promessa, para que essa terra tudo nos vá bem, não provocar a ira dos filhos, obedecer aos nossos chefes, sem declarar uma guerra espiritual desnecessária. Então, meus irmãos, mais do que falar em língua ou outros sinais externos, eu entendo para Paulo que ser cheio do Espírito Santo é isso. Está aí as receitas para nós sermos cheios do Espírito Santo. Estou na luta, irmão. Eu luto diariamente. Se tu foste cheio ontem, podes continuar a ser hoje. O enchimento é diário, uma luta diária. Ninguém se enche de uma vez e para por aí. Vamos continuar nessa luta, queridos irmãos, porque é dessa maneira que nos tornamos mais parecidos com Deus e a influência de Deus poderá se transparecer aos demais. Eu costumo dizer que nós não precisamos de ter mais fé na nossa fé. Nós precisamos de mais Deus, porque mais Deus resulta em mais fé. Que Deus, o nosso Deus, te faça uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.